Aborto sendo usado para a eugenia. Isso aqui é muito sério, porque as pessoas pensam que eugenia é apenas o que Hitler fez posteriormente lá com os judeus, com alguns grupos. Não. A eugenia, ela pode ser praticada, infelizmente, no ventre da mãe, no aborto. Olha só o que uma instituição pro aborto colocou aqui algumas informações, né, falando sobre o tema, não estava aqui exatamente se posicionando. Proibição de aborto em caso de seleção de sexo ou raça ou anomalia genética. Eles estão falando sobre isso, que acontece em vários países, pessoas que fazem escolha de quem vai viver em virtude do sexo. É só observar o que acontecia com a China até pouco tempo atrás. Com a política do filho único, muitas pessoas queriam que o filho fosse homem. E quando descobria que o filho que estava sendo gerado era menina, muitos abortavam aquela menina. Para que quando tivesse o filho único, esse filho único fosse menino. A partir disso, criou uma série de distorções e problemas da própria China, que tem muito mais homem do que mulher. Olha só o que aconteceu, né? O outro problema gerado por uma escolha equivocada de sociedade. Então, isso é errado, isso é eugenia. A eugenia em virtude da raça. A pessoa vai escolher em virtude de critérios, de exames que se faz e que pode perceber, descobrir características do bebê antes dele nascer. E aí, se não está atendendo, vai e exclui. Ou alguma anomalia genética, ou algum tipo de síndrome, como a síndrome de Down, em que você percebe, e o que, é que você faz também? Alguns eliminam a criança para que ela nem venha nascer, porque descobriram que ela tinha esse problema, que ela tinha essa limitação, que ela tinha essa deficiência, essa incapacidade, ou outras. Então, esse é o nível do problema. Isso é eugenia, feito dentro do aborto. Aqui tem uma informação que envolve os estados americanos. Uns estados americanos proíbem abortos por motivo de seleção de sexo em algum momento da gravidez. 5 estados proíbem abortos por razões de raça. 8 por qualquer tipo de anomalia, né, genética no feto. Então, existem muito mais estados americanos, apenas 11 vão ter algum tipo de restrição. Olha, perceba em que nível está as coisas, né, na própria Constituição dos estados, na formação dos estados americanos. Eles estão aceitando, se você for pensar de maneira inversa aqui o que está sendo exposto, é que a maior parte dos estados permite o aborto por escolha de sexo, por escolha de raça, por alguma anomalia genética. Ou seja, eugenia. Não é que o Estado está promovendo de forma direta a eugenia, não é o Estado, não é um governante. Ele delegou aos entes privados, às pessoas individualmente fazerem isso. Esse é o problema. As pessoas preferem aniquilar a outra vida. E perceba que para o Estado e para a pessoa que está fazendo a prática do aborto, parece ser algo fácil, rápido. Não considera os problemas psicológicos que pode acarretar a própria mãe depois por ter feito esse ato. E tem estudos que indicam esse tipo de problema também, mas não vamos entrar aqui no caso, porque qual do nosso tempo, inclusive. Mas perceba que essa ideia de liberar o aborto para praticamente vários contextos é o Estado se eximindo de sua responsabilidade e as pessoas se eximindo de suas responsabilidades também. Porque a pessoa que teve um filho, por causa que não teve os cuidados contraceptivos, seja porque não está devidamente instruída, que parte disso também cabe ao próprio Estado fazer um pouco desse papel, ou a própria família, que deveria ser a principal responsável pela educação sexual dos filhos, e para alguns, inclusive, a única responsável, mas perceba que essa escolha foi equivocada pela pessoa, e o outro ente, um ser vivo, indefeso, vai pagar o preço pela má escolha, pelo não critério do adulto, do consciente. Aí você pode dizer, não, mas e quando incorre fatos de estupro, como acontece, infelizmente, recorrentemente no Brasil? Um problema muito sério, em que o Estado, mais uma vez, também foge de sua responsabilidade. Porque foi a ausência do Estado que permitiu muito desses estupros acontecerem. Falta de segurança. Falta de punir os criminosos. Falta de colocar os criminosos na cadeia. Dá a chance dele voltar e continuar repetindo o erro várias vezes, o criminoso. O Estado, para alguns, deveria inclusive pagar financeiramente
indenizar a mãe que passou por um estupro e teve a criança. Perceba que eu não estou falando que ela tem que ter a criança e cuidar da criança. Ela pode ter a criança e entregar a criança para ser adotada. Mas aniquilar a vida porque não era um filho desejado é algo muito sério. E queria, pelo menos particularmente, que você fizesse uma reflexão sobre isso. Eu não estou falando que tem que ter a criança e cuidar da criança. Você pode ter a criança e entregar a criança para adoção. Tá certo? É fácil essa situação? Não estou falando que é fácil. É difícil? Lógico que é difícil. É dolorido? É dolorido. Imagina só um contexto como esse que eu acabei de apresentar e a pessoa levar a gravidez? Mas vai se resolver da forma que criando um outro problema, aniquilando uma vida? É essa a questão. Aqui tem uma matéria interessante da Gazeta do Povo que fala como as leis do aborto promovem uma eugenia silenciosa na Europa. Olha que estatística que eu vou passar aqui para vocês que consta nessa matéria, inclusive com um artigo científico. Aborto reduz nascimento de crianças com síndrome de Down em 54% na Europa, afirma estudo. E que estudo é esse? Um estudo ranqueado numa revista de alto fator de impacto. E um trecho dessa revista, desse artigo publicado, inclusive todos os links materiais estão disponíveis nesse slide, como também nas referências do slide e também no nosso grupo do Telegram e do Discord. Então, lembre-se, acesse o link que consta na descrição, todo o material lá. A redução estimada da prevalência de nascidos vivos foi em média 54%, variando entre 0% em Malta, um país muito pequeno, e 83% na Espanha. Olha que nível alarmante a Espanha. A partir de 2015, estimamos 419 mil pessoas com Down estão vivendo na Europa. Sem terminações eletivas, haveria cerca de 574 mil pessoas com Down, o que corresponde a uma taxa de redução populacional de 27%. O que acontece na prática? É muito simples. Com o avanço tecnológico, o acompanhamento do pré-natal é feito os exames, inclusive exames que eu já mencionei durante a aula, foram empregados para o meu filho, que está agora também em processo de gestação, né? Na barriga da minha esposa. E já foi feito inclusive um que já diz se a criança tem síndrome de Down ou não. Eu já sei que meu filho não vai ter síndrome de Down, antecipadamente. E se por acaso eu descobrisse? E se por acaso eu não quisesse ter o trabalho de criar um filho com síndrome de Down? E se eu não quisesse ter o zelo, a responsabilidade, o tratamento, o acompanhamento de tempo, de dedicação, abrir mão de coisas que eu acho que são importantes para mim, para a vida da minha esposa, em prol disso? Qual seria o caminho a fazer? Seria esse? O do aborto? Lógico que não. Encarar a situação. É dificultoso? É. Mas a questão é que você tem um filho. E ele, com a doença ou não, com a limitação ou não, ele continua sendo seu filho. Continua sendo a responsabilidade sua cuidar dele. Ele é muito importante para Deus. Ele é muito importante para os próprios pais. Mas perceba que alguns não querem ter esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de problema. Por quê? Não, vou aniquilar aqui, vou resolver aqui agora. Então, esse é o nível das coisas que estão caminhando a sociedade. E muitos pais fazem isso. Por quê? A estatística está mostrando isso. Lógico que ele não vai sair divulgando que fez isso, né? A maioria fica calado. A maioria não vai expor.